Vamos lá, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui na sequência de aulas, né? Revisão para o concurso de Paranatama. O pessoal está com muita dúvida aí em português, principalmente. Então, como é uma matéria que vai cair para todas as áreas, aqui todas as questões que a gente vai fazer, nós realizaremos 25 questões. Elas são questões de 2016 até 2021, tá? 2021. Peguei todas as questões que eu encontrei da banca, a gente fez um estudo aqui, vimos as questões que caem mais e tentamos separar por bloco. Então, eu consegui visualizar ali que a banca ela não cobra aquelas questões mais complicadas, verbos, conjunções, orações. Orações quase não caem. Pelo menos nas todas as questões que a gente fez, eu não vi nenhuma questão de oração. É mais cheia de conjunção. Concordância verbal e nominal. Agora a crase ela cobra. Ela vem com figuras de linguagem, que é uma coisa que quase ninguém cobrava mais, né? Quase uma banca cobra, mas isso daí tá cobrando. Separação silábica, acentuação gráfica, crase, certo? Interpretação de texto também caiu agora na de 2021. E os quadrinhos, né? Charge ela também cobrou. Tá? Então não é tão complicado assim, mas tem umas questõezinhas um pouco difíceis, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui, vamos iniciar nossa aula. E é o seguinte, eu separei por blocos, a gente vai começar por figuras de linguagem, tá? Nossa primeira questão ela fala justamente sobre as figuras de linguagem. Ele fala aqui, ó, não há pleonasmo vicioso. Então a gente lembra bem que o que é o pleonasmo vicioso? É a repetição desnecessária de um termo. Então quando eu falo aqui, ó, entrei para dentro, isso é uma repetição desnecessária que na norma culta é um erro, tá? Então entrei para dentro é um pleonasmo vicioso. Ele quer o que não há. Então aqui tem pleonasmo. Então essa daqui não é a que eu quero. A letra B, ó, subir em cima. Se eu subir, foi para cima, gente. Então não dá para falar assim. Tá errado também. Hoje fizeram uma surpresa inesperada. Se é surpresa, é inesperada. Também tem pleonasmo, sai. Meu ódio será sua herança. Esse aqui parece que não tem pleonasmo, mas vamos dar uma olhada na letra E. Encontramos outra alternativa. Se é alternativa, foi outra. Pleonasmo também. Então, gabarito da primeira questão, letra D. Certinho? Na questão número 2. A figura denominada de prolepse também pode ser chamada de... Gente, o que é prolepse? Você, não sei o que é prolepse. Tudo bem, se você não sabe o que é prolepse, vamos logo eliminando as que a gente já sabe o que são. Bom, assíndeto. O que é assíndeto? É conjunção. E esse azinho aqui, ó, geralmente é tirando, né? É não conjunção. Então, assíndeto é ausência de conjunção. Vamos colocar aqui menos conjunção, para ficar fácil. Tá? Antecipação. Digamos que você não sabe o que é. Pula e vai para outra. Polissíndeto. Se assíndeto é ausência de conjunção, polissíndeto são muitas conjunções. Tá? Metonímia. O que danado é metonímia? É a troca de um termo por outro. Troca de um termo por outro. E prosopopeia. Prosopopeia também é chamada de personificação. Tá? É a gente atribuir uma sensação de um ser animado em um ser inanimado. Tá? Então, chamado também de personificação. Personificação. Tá, Glenn, me dá exemplo aí desse aí que eu não estou conseguindo entender. Então vamos lá, assíndeto. Tem aquele exemplo padrão, né, tradicional. Vim, vi e venci. Então, quando eu falo vim, vi e venci, então a gente está tirando, né? Está evitando de colocar a conjunção e, tá? Sim, eu não dei o gabarito da questão, né? Vamos lá. Então, prolepse, nós sabemos aqui, ó, assíndeto, existe algum outro nome para ele? Não, assíndeto só é chamado de assíndeto. Polissíndeto, tem outro nome? Também não. Metonímia, também não. E prosopopeia eu tenho outro nome que é personificação. Então só me sobrou antecipação. Se você não sabe, você exclui as outras que você sabe e só sobrou essa questão. Tá? O gabarito letra B.
Tá? Agora vamos falar de cada uma. Então, assíndeto nós temos como exemplo esse daqui, vim, vi, venci. Tá? Polissíndeto, tem também o tradicional, né? E canta, e dança, e pula. Tá? Então tá repetindo a conjunção. E dança, ficou junto aqui, mas essa mesa que eu tô me acostumando ainda. E pula, e fala, e aí vai. Tá repetindo a conjunção. Metonímia. Metonímia é você trocar um termo por outro. Tipo, comeu o prato todo. Né? Você não comeu o prato, você comeu o que tinha dentro do prato. E prosopopeia como eu falei, né? É a atribuição de uma sensação, algo que um ser animado faz, geralmente os humanos fazem, num ser inanimado. Por exemplo, deixa eu pensar aqui numa frase. O cansaço rastejou-se pelo chão, né? Se rastejou é pelo chão. Ah, professor, mas também temos pleonasmo aí também. Então, o cansaço não rasteja, quem rasteja é cobra, né? Então, ele é um exemplo de prosopopeia, tá? Vamos dar uma corridinha aqui, senão não vai dar tempo. São 25 questões. Então, ó, agora ele quer saber qual figura de linguagem consiste na oposição, e você já marca logo, entre uma ou mais ideias. Justamente por isso ela se torna uma figura de sintaxe. Gente, é sintaxe, não é sintaxe não, tá? Facilmente identificável em um texto. Então, pleonasmo. O que danado é pleonasmo, a gente já viu, é a repetição exagerada de um termo. Desnecessária, né? Então, não é esse nosso gabarito. Antítese. O que danado é? Ah, professor, não sei. Pula, vai para o próximo. Catacrese, o que é? Ah, também não sei. Vamos para hipérbole. Hipérbole é o exagero, tá? É o exagero de alguma coisa, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto. Eufemismo é a suavização de alguma coisa. Por exemplo, o eufemismo. Ela não morreu, ela descansou. Então, esse descansou está substituindo morreu. Então, é a suavização. Ele quer uma oposição entre uma ou mais ideias. Então, hipérbole é um exagero, né? Por exemplo, estou esperando há séculos para passar num concurso. Você não está esperando há séculos. Então, você exagerou. Então, não é. Então, sobrou antítese e catacrese. E aí, como é que eu faço agora? Bom, catacrese, eu vou dar o exemplo que fica mais fácil de lembrar. Ó. O pé da mesa. A mesa não tem pé, certo? Não tem pé, mas existe algum outro termo que você pode colocar no lugar do pé? Não. Então, é por isso que é a catacrese. É você usar um termo em uma coisa que não tem nada a ver com o braço da cadeira. Tá, e aí o braço da cadeira? Qual outra substituição que você vai colocar lá no braço da cadeira? No lugar do braço? Não tem outro. Então isso é catacrese. Você usar uma parte de um outro objeto num objeto que não tem nada a ver com aquele. E antítese, olha o nome. Antítese, oposição, antítese. É a oposição, tá? É a oposição entre as ideias. De uma ou mais ideias. É exatamente o que a gente quer. Oposição de ideias. Certo? Pronto, esse daqui é o nosso gabarito letra B, então. Certo? Vamos para a questão número 4. Questão número 4. Ó. No enunciado, Joana embarcou no ônibus. Embarcou é um termo que a gente utiliza para ônibus? Não, é um termo que a gente usa para barcos. Então, houve uma troca, né? Se houve uma troca, né, de termos, né? Nós já vimos ali que é a troca de termo. Aí você fala assim, é a metonímia. Só que é o seguinte, a metonímia é uma troca. Deixa eu pegar aqui uma frase aqui. Por exemplo, comeu o prato todo. Você você não comeu o prato, você comeu o que tinha dentro do prato. Já aqui, ó, a catacrese, ela é o quê? Ó? É usar um termo que a gente usa em outro elemento naquele termo. Então, por exemplo, ó, embarcou é para barcos, mas nesse caso a gente está usando para ônibus. Eu troquei só o termo que eu estou utilizando. Então, o gabarito aqui da 4 é a letra D de dado, tá? Então, aí eu pergunto para você, ó, antítese. O que é antítese? A gente já viu, é oposição de ideias. Personificação ou prosopopeia é atribuir uma característica de um ser animado em um ser inanimado.
Eufemismo é a suavização e metonímia é a troca de um termo por outro, tá? Próxima questão, gente. Questão número 5. São palavras, como eu falei, agora já vai para a acentuação gráfica. São palavras oxítonas que deveriam ter sido acentuadas. Então, o que é uma palavra oxítona? Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. Nós temos as palavras oxítonas, paroxítonas, e proparoxítonas. Então, é o seguinte, regras de acentuação. Paroxítona, as oxítonas, se terminar em A, E, O, em e ens, acentua. As paroxítonas, se terminar na mesma coisa que as oxítonas, em A, E, O, em e ens, não acentua. Não. E as proparoxítonas, todas são acentuadas. Professor, ainda não sei o que é uma palavra paroxítona, proparoxítona e oxítona. Bom, a palavra oxítona é aquela que a última sílaba dela é tônica. Por exemplo, a palavra café. A palavra café é uma palavra oxítona, porque quando você é só chamar ele, coloca um O e você chama o café. Quando você chama a sílaba que fica mais tempo, é a sílaba mais forte. Nesse caso aqui, facilita a vida da gente o acento. Quando tem um acento, a sílaba tônica é aquela que possui o acento. Então, ela é a última, você conta da direita para a esquerda. Tá? Já na palavra, deixa eu pegar aqui, a palavra corrupto. Corrupto. Ela é paroxítona, oxítona ou proparoxítona? Você vai separar ela. Corrupto, como é que eu separo? Ou vai no macetezinho lá da tia Teté, de bater palma. Corrupto. Como é que eu separo? Bota aqui, cor é a primeira. Rupto. Temos 3 sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Só chamar. O corrupto. Essa daqui ficou mais tempo falando, o ru. Então, ela é a sílaba forte. Lógico, logo, essa palavra é uma paroxítona. E aí a gente vai para a regra de acentuação dela. Bom, ela termina em O, aqui ela terminou em O, logo não recebe acento. Tudo bem? Eu vou explicar resolvendo as questões, fica mais fácil para vocês. Aqui, a palavra Niterói. Niterói, só voltando aqui, ele quer saber, são palavras oxítonas que deveriam ter sido acentuadas e não foram. Então vamos identificar, vamos começar de baixo para cima. Palavra corrupto, que eu já comecei. Então, a palavra corrupto ela é dividida em 3, né? Ela é trissílaba. Fica corrupto. A sílaba tônica é a penúltima, logo ela é uma paroxítona terminada em O. Se ela é uma paroxítona terminada em O, já não é nossa alternativa. Mito. Palavra mito. Qual é a sílaba forte? É o mi. O mito. Então, se essa daqui é a sílaba forte, ela é uma paroxítona. Então, não é nosso gabarito, está fora. Tenaz. Tenaz. Aí o aluno fala assim, é tenaz ou é tenas? Bom, se não sabe, vai para a próxima. Deixa ela ali e vai para a próxima. Esse acento aqui está errado, tá? Não é acento não, só errei aqui, deixa eu apagar. Pronto. Desbragadamente. Só chamar. Desbragadamente. A sílaba que ficou mais forte foi o men. Ela é paroxítona. Logo, essa daqui também está fora. Tá vendo que você não precisa saber todas? Basta que você exclua uma. Procura logo a que não é. Então, a letra C, temos recompor. Qual é a sílaba tônica? De novo, o recompor. Opa, recompor a sílaba tônica dele. O recompor é o pô. Então, ela é uma oxítona, mas ela terminou em R. Se termina em R, eu não acentuo. Ruim. Ruim terminou em M. O ruim também é oxítona, mas é terminado em M. Ele quer uma oxítona que deveria ter sido acentuada. Ele não quer só oxítona. Então, essa aqui também não é nossa alternativa. Vamos para a letra B. Fenomenal e funil. Fenomenal. É só chamar. O fenomenal é oxítona.
sílaba tônica é o nau. E funil ou funil também, o nil aqui, ó, ela é oxítona, mas ela não recebe acento, porque ela é uma oxítona terminada em L, não recebe acento. E funil também é uma oxítona terminada em L, também não recebe acento. Só sobrou para a gente a letra A, que deve ser nosso gabarito. Ó. Niterói. Niterói, ela é uma oxítona terminada em ditongo, né? Ela terminava. Você, professor, mas ela não terminou em AEO, em ENS. Ela não terminou nisso. Sim, mas ela terminou, tem a exceção da nossa regra, né? Ela terminou num ditongo. E aí você pergunta, eita, mas ditongo, lembra de ditongo crescente, ditongo crescente? Como é que eu sei? Bom, as vogais, nós sabemos, é o A, E, I, O, U, certo? Sempre que tiver a vogal A, ela vai ser uma vogal pura, tá? Quando tiver um ditongo e tiver a letra A vai ser uma vogal. E as outras vão ser semivogais. Então aqui, ó, você chama de novo ela e vê qual é a vogal que fica mais tempo. O Niterói. O O ficou mais tempo. Se ele ficou mais tempo, ele é a vogal dessa sílaba, tá? Então, ele é uma vogal. E o I vai ser uma semivogal, que é o que ficou menos tempo. Então, isso aqui eu tenho um ditongo decrescente. Eu saí de uma vogal para uma semivogal. Então, por isso, Niterói recebe acento. Ele é um ditongo decrescente. Tudo bem? E refém. Refém é uma oxítona terminada em. Bem fácil, que já está na regrinha já. Então, era para ter acento aqui também, tá? Então, gabarito letra A. Vamos lá, questão número 6. Leia com atenção, tá? E a gente vai ter que completar com os termos que estão aqui embaixo. Às vezes chegamos mais cedo à escola. Qual que eu vou usar? Eu vou utilizar o A com a crase, eu vou utilizar sem a crase. Como é que eu faço? Bom, é simples, pessoal. Lembra das locuções adverbiais femininas. Então, quando eu tenho às vezes, à direita, à esquerda, tá? Às pressas, e por aí vai. Isso aqui tem o nosso sinalzinho, porque é uma locução adverbial feminina, tá? Ele indica modo ou tempo, e aí a gente tem que colocar o acentozinho de crase. Então, nessa primeira aqui, fica, ó, às vezes, tá vendo? É só procurar o termo. Na segunda, ele terminou a prova às pressas, foi o modo que ele terminou, então também é uma locução adverbial. Advérbio indica, nesse caso aqui, o tempo, né? As pressas, foi rápido. O pagamento das dívidas foi feito a prazo. E agora? Agora já vem uma questãozinha de crase. Você vai pegar a palavra que vem depois, né? Aqui, ó, que a crase não é a contração da preposição a, mas o artigo a. Essa contração aqui vem do nome ou do verbo anterior, tá? E esse artigo vem do substantivo posterior. Bom, aqui prazo é uma palavra masculina, então ele pede o artigo e não o artigo a. Então, aqui não vai haver a contração, vai ter só a preposição, a prazo. Então, nosso gabarito vai ser letra... Esse aqui é ok, esse daqui não, esse daqui não, esse aqui também não, esse aqui não. Nosso gabarito, letra E. Beleza? Questão número 7. A separação silábica correta da palavra dióxido é... Então, vamos lá, separação silábica. Na prova, se tiver que bater palma, bate palma. Se quiser contar vogal, conta vogal. Então é o seguinte, cada sílaba possui uma vogal. Então o número de vogais que estão naquela palavra representa a quantidade de sílabas. Cuidado com o ditongo e com a semivogal, tá? Então aqui, ó, dióxido, ou você pode bater palma, dióxido. Ou pode contar, cada palma é uma sílaba, tá? Ou então você pode dividir por vogais, ó. Nós temos o I, que é uma vogal. Temos o O, que também é uma vogal, e elas estão juntas na mesma sílaba, ou seja, isso não pode. Tem que ficar em sílabas separadas. Aqui, ó, o I em uma sílaba, o O também em uma sílaba, só que está com outro I aqui que é uma vogal também, então isso aqui também não pode ocorrer. Na letra C, o I sozinho numa sílaba, ok, o O também, o I sozinho e o O também. Isso daqui
Parece ser o nosso gabarito. Vamos ver as outras? Ó, o I e o O junto não pode, e aqui também o I e o O junto não pode. Então, gabarito letra C. Questão número 7. Vamos lá para a questão número 8, perdão. Em relação à acentuação gráfica, mais uma vez acentuação gráfica. Ele diz aqui, ó, a palavra nível, na linha 1, leva o acento pela mesma regra que a palavra país. Bom, nível, quando eu separo ela, a sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Vou botar só o Pzinho, tá? Paroxítona terminada em L. E a palavra país, ó, quando eu divido país, eu tenho a sílaba tônica, o is aqui. Então, essa aqui é uma palavra oxítona. Então, isso aqui já não pode ser nosso gabarito, porque tem que seguir a mesma regra. Eu não tenho uma regra para paroxítona e oxítona ao mesmo tempo. Tá? Letra B. O verbo estar, na linha 3, é acentuado pela regra. Acentua-se as palavras monossílabas tônicas. Bom, monossílaba é que tem uma sílaba só. Estar não tem uma sílaba, tem duas. Então, isso aqui também já não pode. Letra C. A palavra intercâmbio, linha 5, é acentuada pela seguinte regra. Acentuam-se palavras oxítonas terminadas em O. Bom, a gente vai ter que separar as sílabas, né? Então, temos intercâmbio. Para ser uma palavra oxítona, esta sílaba aqui teria que ser a última, tem que ser a tônica. Só que o acento está aqui na penúltima, então ela é uma paroxítona. Também não pode. Sai, essa daqui já sai. Vamos para a letra B. A palavra benefícios é acentuada pela mesma regra que a palavra possíveis. Parece que sim, vamos ver. Primeiro tem que separar, segue o passo a passo. Primeiro você separa a sílaba, depois você vê qual é a sílaba tônica e depois você aplica a regra, tá? Então temos aqui a palavra benefícios, benefícios. E a palavra possíveis. Qual é a sílaba tônica? Fi, ela é uma paroxítona. Qual é a sílaba tônica de possíveis? Si, também é uma paroxítona. Aqui terminou em ditongo e aqui também terminou em ditongo. Beleza, isso daqui parece que é o nosso gabarito. Vamos ver a letra E. A crase em as é exigida pela contração da preposição a e um pronome oblíquo as. Gente, isso aqui nem precisa voltar no texto para olhar. Porque o pronome oblíquo não pede preposição, não pede artigo. Tá? Então, isso aqui está fora de cogitação. Nosso gabarito aqui na na questão número 8 vai ser a letra D mesmo. Tá bem? Próxima questão, então. Cadê? Vamos lá. Próxima questão, questão número 9. Nós temos aqui, ó. Complete as lacunas com os termos corretos e assinale a alternativa correspondente na ordem em que aparecem. Então, vamos lá. Emprego do porquê. Vamos ver se eu consigo escrever a frase aqui para que vocês entendam bem bacana. Então, ó, o porquê tem uma frasezinha, uma frase que a gente escreve, que facilita muito a nossa vida, que é assim, ó. Porquê tem acento? Porque sim. Eu uso isso daqui toda vez e dá certo. O porquê disso eu não sei. Eu também não sei por quê. Então, ó, porquê, para fazer uma pergunta, ele é separado sem acento. Porquê, para a resposta, ele é junto sem acento. Quando eu tenho um artigo antes do porquê, ele é junto e com acento, que ele é um substantivo. E quando ele vem no final da frase, perto do ponto, ele é junto e com acento. Certo? Perdão, gente, ele é separado e sem acento. Separado e com acento. Porque a letra aqui está tão boa que está difícil até para quem está escrevendo. Pronto, apaga esse aqui e vai esse aqui, tá? E agora a gente já consegue, ó. Sem mais, porque, e aí você, não, mas aqui tem um ponto. Não é ponto final, isso aqui é uma vírgula, tá?
Então, esse daqui, ó, esse mais aqui, que é um advérbio, vai pedir que seja o porquê junto com acento, tá? Eles haviam deixado as folhas espalhadas pelo chão. E aí, minha gente, qual que a gente coloca? Bom, a pessoa fala, não, mas haver é um verbo invariável. Sim, quando ele é verbo principal. Quando ele é verbo secundário, não. Então aqui ele vai concordar com o sujeito. Aqui vai ser haviam, porque eles haviam concordado, tá? E fomos às montanhas ou à montanha? Bom, aqui vem uma regrinha de crase, que é o seguinte. A gente falou anteriormente que crase é a junção da preposição a mais o artigo a, tudo bem? Só que se o substantivo aqui tem uma exceçãozinha. Aqui, ó, por exemplo, no caso é montanha, né? Então, ó, fomos aonde? Fomos à montanha. Esse substantivo aqui feminino, ele pede o as. E quando é o as no plural, é facultativo colocar ou não. Então, ou eu uso, deixa eu só apagar esse aqui, ó. Então, montanhas pede as, né? Então, aqui, ó, ou eu uso as montanhas com... Eita, peraí, pronto. Ou eu uso as montanhas com crase, que é a contração da preposição a, que pede anteriormente, mais o artigo as, tá? De as montanhas, ou eu uso apenas o a, que é a preposição, eu não uso o artigo, tudo bem? Então, o artigo é facultativo quando ele está no substantivo, quando ele está no plural e quando ele está no plural, tudo bem? Então, aqui nossa alternativa vai ser o porquê junto com acento, pode ser essa, haviam, e qual? O a sem acento, vai ser a letra E, ó. Não é isso? Letra E, porque junto, haviam, e o a, tá? Esse é o nosso gabarito da letra do número 9. Estou ficando doido aqui já. Questão número 10, então. Questão número 10, eita, eu pulei a 10, já foi para 11. Acho que eu errei a numeração, ali é o sono. Então, essa aqui é uma questão que é tradicional. Quase toda banca coloca uma questão de pronome relativo. E aí, vocês têm que saber a diferença de pronome relativo para a conjunção integrante, tá? Então, pronome relativo geralmente é um que, tá? Pode ser que ou um se, que a gente pode substituir pelo qual. Então, vamos verificar aqui. Ele quer saber, ó, a partícula que empregada na linha 16 do texto poderia corretamente ser substituída pela seguinte alternativa: no qual, o qual, em que, o qual e para o qual. E aí você tem que pegar, você tem que ir lá na linha. Esse aqui é um macetezinho que tem, ó. Nunca você vá só no termo que ele quer. Ele falou o termo 16. Você vem aqui, marca o termo que ele quer, o que, e substitui e vê se dá certo. Olha só, não faça isso. Você vai pegar e vai voltar até o início do parágrafo. O início Eita, meu Deus do céu, fugiu o termo. Do período. Vai voltar ao início do período, que por coincidência é Bosini mesmo aqui. Começa aqui, ó. Você volta sempre no começo e lê ele até o final, tá? Bosini, que é membro da reserva da infantaria montanhesa, alpina, usa ainda o chapéu que fazia parte do seu uniforme, com uma longa perna. Então, ó, Bosini, esse termo que aqui, ele está retomando quem? Bosini. Então, Bosini, o qual. Então, esse que aqui é um pronome relativo. A gente procura o qual. Facinho demais, não é não? Próxima questão. Se por acaso o termo antes desse que fosse um verbo e nós pudéssemos substituir toda a parte por isso, seria uma conjunção integrante. Então, quando eu tiver um que ele retoma um substantivo anteriormente dito e pode ser substituído por o qual, é um pronome relativo, tá? Se o termo anterior for um verbo, aí a probabilidade dele ser uma conjunção integrante é grande, tá bem? Questão número 12. Então, aqui, ó, todos usam máscaras de proteção. Com base nas classes de palavras, assinale a alternativa que representa corretamente a palavra destacada. Então, todos. Todos, então, vamos dar uma olhadinha. É um pronome relativo? Não, a gente viu agora que o pronome relativo é o que, o se, o cujo. Então, não pode. Pronome demonstrativo? Pronome demonstrativo é isso, isto, aquilo, aquela. Então, também não pode ser.
Pronome indefinido, quando eu falo todos, eu estou definindo quem é? Não. Opa, então pode ser esse aqui meu gabarito. Mas nem por isso eu já vou marcar. Vamos olhar as outras alternativas. Adjetivo. Essa palavra todos está classificando, está dando uma característica. Eu sempre falo para os meus alunos assim. Ela dá um elogio ou uma crítica a algum substantivo aí? Não. Então não é adjetivo, sai. É um advérbio. Olha, ele já está no plural. Se está no plural, não pode ser advérbio, porque advérbio é uma classe de palavra invariável. Tá? Então advérbio está fora também. Só sobrou letra C, nosso gabarito. Pronome indefinido. Beleza? Tem um texto grandinho aqui, questão número 13. É a de... Pulei também a 13, já fui para 14. Questão número 14. Ó. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa correta. Ó. A expressão apesar das, na linha 12, poderia ser corretamente substituída por não obstante. Bom, sem alteração do sentido da frase. A gente tem que pegar nesse caso aqui, tem que ir lá no texto e dar uma lida, tá? Então, a gente tem que voltar lá no texto e dar uma lida e verificar essa situação, né? Então, vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, na linha 12, vai ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, já começa aqui, ó. Já grifo o texto já. Apesar das vantagens, tá? Já que ele está dizendo aqui. Então... apesar das vantagens, a inserção internacional põe alguns ônus às nações. Então, ele queria que a gente substituísse por não obstante. Então, tem o mesmo significado? Sim, tem o mesmo significado. A expressão apesar de, ela é uma oposição leve, né? Então, apesar de, não obstante, é a mesma coisa. Então, a letra A já é o nosso gabarito. Mas vamos verificar as outras alternativas. Então, na letra B, temos aqui ó, a expressão que exerce a mesma função sintática que a partícula aqui na linha 4. Vamos lá na linha 2? 1, 2. Então, ó, tal que e na linha 4. 1, 2, 3, 4. Cadê a partícula aqui? Então, a gente vê aqui, ó, esse termo que. Primeiro, você viu um que, um se, já veja logo se ele é pronome relativo. Tenta substituir ele pelo qual. Então, a economia mundial atingiu um nível de integração tal o qual... Não fica legal, não dá. Vamos ver lá embaixo. Ó. A integração internacional está carregada de vantagens para os países, os quais... Aí, ó, deu. Os quais dela fazem parte. Deu certinho, não deu? Então, ó, o primeiro que não deu para substituir por o qual. E o segundo deu. Então, esse segundo é uma partícula, um pronome relativo e o primeiro não é. Então, esse aqui já está fora. Não pode ser... Isso daqui, eles não têm a mesma função sintática, tá? A letra C. A letra C, a gente tem aqui a locução verbal poderá usar, poderia ser corretamente substituída sem alteração do sentido de frase por usará. Preste atenção, sem alteração de sentido. Poderá usar tem o mesmo sentido de usará? Não precisa nem voltar lá no texto para ver. Não, poderá usar não quer dizer que eu vou utilizar, mas usará eu vou utilizar. Então, não pode letra C. Letra D. A palavra ônus é acentuada pela mesma regra que a palavra saída. Olha só, ônus é uma paroxítona. Aí você pergunta assim, saída também é uma paroxítona, professor, porque é a penúltima sílaba. Mas olha só, tem as nossas exceções. Toda vez que numa sílaba tiver o i e o u sozinho, ele vai ser acentuado por ser um hiato. Então não é a mesma regra. Saída é um hiato e ônus é uma paroxítona terminada em S. A letra E, a expressão de tecnologia poderia ser corretamente substituída por tecnológico, sem alteração do sentido da frase. Vamos voltar lá para dar uma olhada. Então, aqui é a linha 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, de saída, só olhando aqui, ó, de saída, vírgula, isso daqui é um advérbio, tá? A probabilidade, né? Vamos ler para ver. De saída, o país precisa melhorar sua política externa e ampliar a abertura internacional em relação aos investimentos estrangeiros e ao intercâmbio de tecnologia, tá? Então, cadê? Vamos lá. Ele queria substituir de tecnologia por tecnológico. Cadê o de tecnologia? De tecnologia. Cadê? Linha 22, é isso mesmo? 14, né? Cadê? Apesar de linha 12. 12, aí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cadê? Aqui, pelo intercâmbio
de tecnologia. Cadê? Investimentos estrangeiros e o intercâmbio de tecnologia. Intercâmbio de tecnologia por intercâmbio tecnológico ia alterar a frase? Ia alterar sim, porque de tecnologia é uma coisa e tecnológico é outra completamente diferente, tá? Então não é o nosso gabarito, o gabarito é a letra A. Questão número 15. Eita, aqui deu um errinho de... Cadê? Deu um erro aqui de diagramação, mas agora a gente segue assim mesmo, tá? Vamos lá, questão número 16. A 15 não foi cancelada, a 15. Foi um errinho aqui também. Ó, questão 16. Bosini, que é membro da Reserva de Infantaria Montanhesa Alpina, tá? Quando tem esse termo aqui, ó, quando ele vem antes, se tivesse aqui alguma coisinha antes assim, ó, o colchete e a reticência dentro, eu sempre aconselho você a ir lá no texto e ler, tá? Nunca resolva só com esse trecho quando tem isso daqui antes, porque isso aqui é uma omissão de texto antes. Se você pega e resolve só com isso daqui, possa ser que exista alguma coisa antes, tá? Que mudaria a tua resposta. Então, a partícula grifada que introduz uma. É essa primeira aqui, tá, gente? Ó. Então, aqui nós temos as orações adverbiais restritivas, tá? Restritivas e explicativas. Qual é a diferença, pessoal, de restritiva e explicativa? Assim, ó. Explicativa. Explicativa e restritiva. Ó, restritiva, ela restringe. Restritiva. O que precisa saber? A explicativa. Eita, que hoje tá... Pronto. Ó, a restritiva é aquela que possui vírgula. Ou a explicativa que possui vírgula. E a restritiva não possui vírgula. Tá? Basicamente é isso daqui. Então a gente só vai pegar e vai dar uma lida aqui. Ó. Bosini, que é membro da Reserva de Infantaria Montanhesa. Então olha só. Bosini, o qual é membro, tá? Então esse aqui, além de ser um pronome relativo, todo pronome relativo, ele inicia uma oração adjetiva. Vai ser explicativa ou restritiva, tá? E aí a gente pega aqui e verifica. Tem vírgula entre a oração, ó. Bosini, que é membro da Reserva da Infantaria Montanhesa Alpina, vírgula. Então essa frase ela está isolada por vírgula. Se está isolada por vírgula, é uma oração subordinada. Perdão, minha gente, falei adjetiva. Oração subordinada, adverbial, adjetiva, restritiva ou explicativa, tá? Já tá ficando... É o sono já que tá batendo. Então, todo pronome relativo ele inicia uma oração subordinada, tá? Adjetiva. E aí ela vai ser restritiva ou explicativa. Explicativa tem vírgula, restritiva não tem vírgula. Então, no caso aqui, ela tem vírgula, é só a gente procurar agora. Completiva nominal? Não. Substantiva predicativa? Não. Adverbial causal? Não. Subordinada adjetiva restritiva? Não. É uma adjetiva explicativa, tá? A vírgula explica. Próxima frase agora. Próxima questão. Bosini, que é membro da Reserva de Infantaria Montanhesa Alpina, usa ainda o chapéu que fazia parte do seu uniforme. Então, olha só nessa prova aqui. Se você não soubesse o que é uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma explicativa, você ia perder duas questões da prova. Porque, olha só, uma dependia da outra. Se você não sabe uma, ia errar a outra também. Então, agora ele quer saber sobre o trecho destacado. Esse aqui, ó, que fazia parte do seu uniforme. Primeira coisa, esse aqui é um pronome relativo? Vamos ver. Bosini, que é membro da Reserva da Infantaria Montanhesa Alpina, usa ainda o chapéu, o qual, olha aí, deu certinho, fazia parte do seu uniforme. Então, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Agora, a gente vai ver se ela é restritiva ou explicativa. Tem vírgula? Não. Se não tem vírgula, ela é restritiva. Restritiva. Beleza? Vamos para as alternativas agora. Então, ó, agora a gente vai marcar se é verdadeiro ou falso. Primeira questão, fala, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Verdadeiro, já verificamos isso já. É uma oração que possui como características restringir, particularizar, limitar, significação de um substantivo antecedente.
Verdadeiro também. A restritiva, ela restringe, ela limita, ela fala só do substantivo antecedente. Indica que a informação que está sendo que está sendo prestada não se aplica ao todo, mas tão somente a uma parte do todo, ou seja, ao chapéu. Verdadeiro também. Essa está caracterizando apenas o chapéu, está retomando ele. Então, as três são verdadeiras. Qual é o nosso gabarito? 1 está correto, o 3 está correto, 1 e o 2 estão corretos, o 2 e o 3 estão corretos, todos os itens. Letra E. Certinho? Vamos agora para número 18. Já está acabando já, reta final agora, viu, minha gente? Frasinha aqui agora. Juntos há 47 anos, eles não podem se encontrar pessoalmente. Sobre a colocação pronominal, caiu também bastante esse assunto, viu? Colocação pronominal. Deu uma lida, tá? Aqui para poder fazer essa prova, mas é tranquilo, não é muito difícil não. Uma colocação pronominal. Analise o trecho acima retirado do texto e em seguida assinale a alternativa correta. Bom, então colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Então vamos lá. Há um caso obrigatório de próclise. Vamos verificar. Ó. Juntos há 47 anos, eles não podem se encontrar. O aluno chega e fala assim, nós temos aqui, ó, esse pronomezinho aqui, tá vendo? Ó? Ele está em quê? O aluno fala, ele está em próclise a encontrar. Ou está em ênclise de podem. Só que isso aqui é uma locução. Podem encontrar uma locução verbal. Locução verbal. Tá? E aí nós temos essa palavra atrativa aqui. Ó. O não. Todo advérbio, toda a palavra negativa, né? Não, pronome relativo, pronome demonstrativo, ele vai ser um termo que ele é atrativo, tá? Aí a colocação pronominal ela vira uma próclise obrigatória quando tem o termo atrativo. Só que nesse caso nós temos uma locução verbal. Numa locução verbal, onde o verbo principal está no infinitivo, esse pronome aqui, essa colocação pronominal aqui, esse pronome, ele pode ficar nessa posição que ele está, ele não vai ser atraído pelo termo, pelo advérbio de negação aqui então, certo? Então aqui está correto. Vamos dar uma olhadinha para ver as alternativas. Ó. Há um caso obrigatório de próclise. Não há um caso obrigatório de próclise, porque eu tenho a locução verbal e o verbo principal está no infinitivo, então pode ser a ênclise, a mesóclise, quer dizer. Então, letra B, em geral, toda ênclise há um verbo no infinitivo, é correta, ainda que exista um fator de próclise. Então, ó, a ênclise aqui, tá vendo? Ó, o Czinho aqui entre a locução verbal, ele está correto, ainda que exista um fator de próclise. Nós temos o termo atrativo, mas nós temos aqui uma locução verbal com verbo no infinitivo. Então, nosso gabarito vai ser a letra B. Vamos ver as outras, o que está errado. Poderia ser corretamente substituído por encontrar-se-iam. Bom, encontrar-se-iam teria que ser, o verbo teria que estar no futuro do pretérito. Tá? E esse verbo aqui não está no futuro do pretérito. Podem encontrar, não é futuro. Beleza? Letra D. Há erro de colocação pronominal no trecho em questão. Porque ele tá levando em consideração que esse não aqui, ele seria o atrativo do pronome, e isso não acontece. Letra E, não é permitido próclise, há um verbo no infinitivo. Não, é permitido sim, tá? Então, gabarito é a letra B mesmo, ok? Vamos para a próxima questão. D. Vamos lá, questão número 20. Eita, tá... questão número 20 mesmo. Vamos lá. Um vídeo registrou... Deixa eu ver se tem mais... Vamos lá. Um vídeo registrou Stefano Bozzini tocando acordeon. Linhas 6 e 7. O verbo destacado está conjugado no... Bom, minha gente. Agora, entendi aqui. Ó. Verbo, então, nós temos o subjuntivo, nós temos o indicativo. Vamos ver se vai caber aqui. Indicativo. O subjuntivo. E o infinitivo. Tá? É o infinitivo, isso mesmo. Perdão, gente. É o imperativo.
Eita, o Gleiner já tá ficando zumba já de tanto sono. E o imperativo. O indicativo, ele sempre vai indicar uma certeza. O subjuntivo sempre vai gerar uma dúvida. E o imperativo vai ser sempre uma ordem. Beleza? E aí, quais são os modos, quais são os tempos que a gente tem no indicativo? A gente tem o presente do indicativo. Nós temos o pretérito perfeito, que é o passado, tá? E nós temos os futuros. Futuro do presente e o futuro do pretérito. Tá? O subjuntivo nós temos o presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Já no imperativo, nós só temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Certinho? Então nós temos esse. E aí ele pergunta aqui, ó, um vídeo registrou Stefano Bozzini tocando acordeon. Bom, a gente nem precisa voltar no texto. Só pegar e parar e pensar. Registrou, está no presente, passado ou futuro? Ah, está no passado. Então a gente vai olhar aqui agora as alternativas. Está no presente o indicativo? Não está no presente, não está no presente. Tem pretérito imperfeito do indicativo. Não existe pretérito imperfeito no indicativo. Pretérito imperfeito é só no subjuntivo. Então também não existe. Futuro do pretérito do indicativo. Não está no futuro, está no passado, no pretérito. Então está fora também. E aqui pretérito perfeito no indicativo. Nossa alternativa, nosso gabarito. Certinho? Muito fácil, muito tranquilo essa daqui. Questão número 21. Estas expressões que aparecem no texto marcam as mesmas circunstâncias. Então, ó, circunstância. Se é circunstância, termo circunstancial é um advérbio. Então, vamos ver se ele é de tempo, de modo. Pela alternativa aqui, ó, já pode ser o modo ou tempo, né? Ou afirmação. Perigo e tensão, você já pode tirar, tá? Ele quer saber as circunstâncias. Aí, quando é o modo que eu vou fazer ou é o tempo? Nem precisa ler o resto. Ó. Quando é o tempo? Eu vou fazer quando? Agora, depois, mais tarde, já fiz. Em seguida é o quê? É o tempo também. Logo após, na sequência. Assim que formulou, ou seja, ao tempo que terminou. E assim que me virei. Então, assim também tempo. Então, isso aqui é facinho demais. Isso aqui é letra B, tempo. Tá certo? Questão número 22. Está chegando no fim, faltam só mais 3. Então, a crase não pode ser empregada na seguinte oração. Então, a questão número 22 aqui, ela não pode. Então, vamos ver aqui, sempre tem uma questãozinha de crase, viu? Então, quando há contração entre a preposição exigida por regência nominal e o artigo definido feminino. Então, ela quer saber quando ela não pode ocorrer, tá? Então, neste caso aqui, pode ocorrer crase. Então, não é nosso gabarito, tá? Quando há contração entre a preposição exigida por regência verbal do termo anterior, certo? E o artigo definido feminino. Ok, também pode ter crase. Eu quero aqui não é crase. Antes de verbos no infinitivo. Gente, antes de verbo não tem crase. Então, já deve ser nosso gabarito. D. Antes de nomes que apresentam a palavra moda ou maneira implícita. Pode sim também ter crase nesse caso. E antes de palavra masculina, quando diante dela houver uma palavra feminina subentendida. Pode isso aqui também. Eu não vou ter uma palavra feminina antes, só está subentendida. Então, aqui não ocorre crase de forma alguma, é a letra C. Certinho? Próxima questão. Eu pulei a 19. Espera que eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui nosso resuminho e vamos resolver a 19. Eu logo vi que tinha alguma coisa. Espera aí. Pronto, aqui a gente já consegue resolver, né? Tô aprendendo ainda como é que eu... Deixa eu ver, acho que assim eu apago mais rápido. Espera aí. Tô conseguindo não. Vai ficar assim mesmo, bora. Vamos pra gente ganhar tempo, né, gente? Tempo é ouro nessa reta final. Ó,
Então, em relação à colocação do pronome oblíquo na oração, assinale a frase em que o emprego de próclise é obrigatório. Então, próclise vai ser obrigatório quando eu tenho um termo atrativo. Cuidado com a vírgula, tá? Porque após uma vírgula eu não posso ter próclise de forma alguma. Então, a gente vai procurar a frase que tem um pronome demonstrativo, um pronome relativo, ou um advérbio de negação, tá? Vamos procurar aqui? Então, letra A, alguém se pronunciou. Ó, eu tenho esse se aqui, é um pronomezinho, certo? Aí, qual o termo que eu tenho antes? Olha aí, eu tenho um pronome indefinido, alguém. Esse aqui já, em princípio, parece que já é nosso gabarito. Vamos ver aqui, eu quero saber próclise, tá? Aqui, ó, venderam-se, não é próclise, sai fora. Os alunos se lembrarão. Olha só, os alunos se lembrarão, eu tenho próclise. Mas eu posso usar eu posso não usar a próclise. Então, aqui na letra B, ó, venderam-se os livros. Nós temos uma ênclise, tá? Então, não pode ser. Aqui, os alunos se lembrarão das sugestões. Então, ó, se lembrarão, ele está em próclise. Mas eu posso usar a ênclise? Vamos ver? Então, os alunos não é um termo atrativo. Isso aqui é um substantivo. Substantivo não é um termo atrativo. Então, eu posso. Agora, o lembrarão vai ficar como? Lembrar-se-ão, tá? Vai ficar uma mesóclise. Então, não pode ser essa daqui também. O que ele quer é próclise obrigatório. Então, eu não posso usar nem ênclise nem mesóclise, tá? Então, as crianças ontem sentaram-se à beira do mar. Olha aqui a vírgula que eu falei, ó, cuidado com a vírgula. Após vírgula, não posso ter próclise de jeito nenhum. Então, também não é. E talvez seja preciso lhe deixar sozinho. Aqui é um verbo, então não é um termo atrativo, então não é obrigatória a próclise. Eu posso botar deixar-lhe, tá? Então aqui também está fora. O termo que eu tenho uma próclise obrigatório é a letra A, porque isso aqui é um pronome indefinido. Tudo bem? Vamos passar. Está chegando ao final. Então, pessoal, eita, de novo eu errei a formatação. Vamos resolver logo a 24, depois eu resolvo as outras, tá? Então, questão número 24. Em relação às regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma entre parênteses completa corretamente a lacuna da frase. Só um quarto... Sim, aqui é questão de concordância verbal. Então, essa daqui foi a única questão de concordância que eu encontrei. Tá? Então, aqui, ó, só um quarto das pessoas votaram. Eu coloco aqui, olha só. Se é um quarto, nós temos nossa fraçãozinha. Um quarto. Tá? O verbo ele sempre vai concordar com o número de cima. Se eu tenho um aqui em cima, é votou. Não é votaram. Então, essa daqui, falso. Não é essa. Tá? Se tivesse dois aqui, a partir de dois aqui já vai para o plural. Então, devem existir diversas razões para a sua atitude. Então, existir é o meu verbo principal e devem é meu verbo auxiliar. Olha só. Ah, mas só que não é invariável, só que é o seguinte, é invariável quando aqui é haver, no sentido de existir, e não o verbo existir. Então, se aqui está só o existir, então aqui é devem mesmo. Nosso gabarito deve ser a letra B. Vamos ver as outras. Alguns de vós concluiremos, não é concluiremos, é nós concluiremos, aqui está errado, não é essa. O paciente e a médica estavam assustadas? Não, estavam assustados. Nem eu, nem você conseguimos o empréstimo. Também está errado. Então, o gabarito aqui é letra B mesmo, tá? Próxima questão, questão número 25. Bom, se não tiver a 23, eu acho que vai ter a 23. Eu só inverti a ordem aqui, tá? A 23 vai ser a nossa última questão. Então, assinale a regra pela qual a vírgula foi utilizada no seguinte trecho retirado do texto. Essa daqui também foi a única questão de vírgula que eu encontrei. Olha só o que eu falei, lembra que quando tem essa omissão de texto aqui é bom a gente voltar? Só que preste atenção, ele quer saber a regra pela qual a vírgula foi empregada. Eu só tenho uma vírgula aqui, ó, que é essa daqui. Se eu tivesse uma vírgula aqui logo no comecinho, aí eu voltaria lá no texto. Como essa daqui já tá aqui na metade, já tem um trecho bem grande aqui antes, dá pra gente resolver fácil, tá? Então, ele quer a regra pela qual a vírgula foi utilizada no trecho retirado do texto. Então, por que essa vírgula está aqui? Ó? Segundo a agência italiana de notícias, ANSA, mas proíbe visitas no momento devido à pandemia. Então, esse mas aqui é uma conjunção adversativa. Então, quando eu tenho uma oração adverbial, uma oração adversativa, ela vai ser, essa vírgula aqui, o uso dela é obrigatório antes da conjunção adversativa. Tá? Obrigatória. Então, vamos procurar se tem alguma conjunção
Se tem a resposta para isso daqui. Emprega-se vírgula para isolar elementos de mesmo valor sintático, que formam muitas vezes enumerações. Essa resposta aqui está correta, mas não se enquadra para esse trecho do texto que está aqui em cima. Tá? Então, emprega-se vírgula para isolar conjunções adversativas. Olha aí, acho que isso aqui é nosso gabarito, hein? Porque uma conjunção é adversativa, mas, porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto, tá? É uma conjunção adversativa e a vírgula se torna obrigatória. Letra C. Emprega-se a vírgula para isolar orações adjetivas explicativas. Isso também é verdade, mas não é o caso aqui em cima. Isso daqui não é uma oração adverbial explicativa. Letra D. Emprega-se a vírgula para separar adjunta adverbial locucionais deslocados dentro de uma estrutura oracional. Que danada é isso? Isso aqui é o seguinte. Isso daqui nós temos a ordem canônica da oração, que ele vem sujeito, mais verbo, mais complemento verbal, mais adjunta adverbial. Então, esse daqui é a nossa ordem canônica, tá? É complemento verbal. Vou melhorar esse complemento verbal que estava meio feioso, tá? Então, quando eu tenho um termo que está deslocado, por exemplo, aqui, eu tenho uma adjunta adverbial e eu começo a frase com ele, com a adjunta adverbial, se ele tem mais de 3 termos, a partir de 3 termos eu tenho que colocar uma vírgula antes de iniciar a frase, tá? Então, essa resposta aqui está correta, mas não se enquadra para o nosso trecho. Emprega-se vírgula para isolar vocativo. Também é verdade, mas não é o nosso caso aqui. Então, nosso gabarito é a letra B mesmo. Tudo bem? Vamos ver aqui se temos a 23. Temos sim a 23. Em qual das frases abaixo poderia haver acento indicador de crase? Olha a crase aí novamente. Então, os primos foram para a festa, para a fazenda, andar a cavalo. Então, a cavalo... Aí o aluno, eita, cavalo, e agora? Eu vou usar a crase ou não? Olha só, cavalo é um substantivo masculino, não uso antes de palavras masculinas. Letra B. Tempere com pimenta e sal a gosto. Gosto também é uma palavra masculina, então não uso crase, também está fora. Nessa e nessa. Eles viajaram a bordo. A bordo, bordo. Aí você, eita, e agora? Isso aqui é uma locução adverbial, é um modo, né? Só que isso aqui é masculino, também não coloco. Marcos foi a pé. A pé é o modo, é o pé, não é a pé. Então é masculino, também está fora. Ele cantou a canção a Roberto Carlos, ao modo que Roberto Carlos canta. Então aqui eu coloco sim a crase. A alternativa é a letra E. Tudo bem? Então, minha gente, aqui a gente encerra nossa revisão de português para essa banca Advise. Espero ter ajudado vocês aí nessa luta da gente, né, de passar no concurso público. Eu vou repassar alguns conhecimentos, algumas coisas que a gente vai pegando no decorrer do tempo, vai aumentando a nossa bagagem e eu vou compartilhando com vocês. Qualquer dúvida pode entre em contato, deixa um comentário, não esquece de curtir o vídeo, tá? Se tiver alguma oportunidade de melhoria, avisa pra gente, faz um comentário lá que a gente dá uma melhorada, vê o que dá para ser feito, beleza? Então, boa sorte para todos e boa prova, tá? Estudem até passar e não para passar.